Reportagem especial agora na tela porque queremos todos saber, ou já sabemos, ou temos dúvidas, quais os efeitos do álcool, né, de forma grave no nosso organismo para quem pega e dirige um carro embriagado. Na primeira reportagem da série Lei Seca, você vai ver na prática as armadilhas provocadas pela bebida alcoólica sobre quem assume o risco real de pegar o volante de forma mais irresponsável possível. Reportagem de Luiz Salviato. O que há em comum entre o mais famoso gangster da história americana e o agente Foiser da Polícia Rodoviária Federal? Duas palavras: lei seca. Nos Estados Unidos, da década de 1920, este foi o nome dado a uma legislação bastante conservadora e polêmica, que proibia a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em todo o território americano. Será que deu certo? A história mostrou que não. As pessoas continuaram bebendo, mas de forma ilegal, alimentando assim um esquema clandestino comandado por mafiosos, entre eles o malvado Al Capone. This is the true shocking story of Scarface Al Capone. Aqui no Brasil, a lei seca é bem diferente. Ela surgiu em 2008, e não para combater a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. O seu alvo é outro. E contra ele, a nossa lei é implacável. E é aí que o agente Foiser entra nessa história. Contra a embriaguez ao volante, ele conta com uma arma bastante eficiente, o bafômetro. 0,05. Sabe o que é que isso significa? Um simples bombom de chocolate como esse, recheado com licor de cereja. Será que aquela velha história de que um bombom desses já acusa no bafômetro é verdade? Vamos testar, né? Vamos lá. Posso fazer? Pode fazer. Vamos lá. Enche o pulmão e sopra como se fosse encher um balão. Sopra, 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 sopra. Vamos ver. 0,88. 0,88. O teste foi positivo. Nesse caso, além da autuação por dirigir embriagado, você seria preso pelo crime de embriaguez ao volante. Sigo adiante com o teste. Depois de uns 2 bochechos com água, olha só o resultado. A presença do álcool naquele momento em que você consumiu o bombom, ele estava na sua mucosa bucal. Essa é uma das razões que a Polícia Rodoviária Federal tem como procedimento padrão a realização de 2 testes de etilômetro quando o teste primeiro é positivo. Então nós aguardamos em torno de 10 a 15 minutos e após a asepsia bucal, né, do condutor, ele é submetido novamente ao teste de bafômetro para que aí sim a gente tenha um resultado fidedigno daquilo da situação em que ele está. O bombom não vai fazer ninguém cair no teste do bafômetro. Mas o que acontece com uma pessoa ao dirigir depois de beber 7 canecos de chopp? É o que vemos neste vídeo educativo produzido por uma autoescola de Florianópolis. A nova geração está buscando fazer a diferença e fazer as coisas de acordo com a legislação para evitar acidentes, não se machucar e machucar os outros. Além disso, hoje em dia temos Uber, táxi, tem toda a facilidade do mundo moderno que com um clique no celular todo mundo consegue carona. Veja que, sóbrio, o mesmo condutor não teve nenhuma dificuldade para completar o percurso. Embriagado, ele cometeu 21 infrações de trânsito ao final do teste. Qualquer ser humano sob efeito de álcool vai ter dificuldade e não vai estar 100% para dirigir. Então, até o sono faz com que a pessoa não tenha os reflexos 100%. Se o sono faz isso, imagina a bebida. Matheus e Cláudio Honor estão se preparando para tirar a carteira de motorista. Neste simulador, eles vão experimentar a sensação de dirigir embriagado. Primeiro, a reação equivalente a tomar uma dose de destilado ou um copo de cerveja. O aparelho dá essa demonstração para que ele possa realmente sentir essa diferença quando ele está dirigindo aqui, para que isso não ocorra quando ele estiver na vida real, né, que ele esteja dirigindo. Com 2 doses de destilado mais 2 cervejas, o condutor quase não consegue mais enxergar o retrovisor. 3 doses de destilado mais 3 cervejas depois, o motorista começa a sentir o chamado efeito túnel.
ele perde a visão periférica. Só consegue enxergar o que está logo à sua frente e com atraso. Sem qualquer noção de tempo e espaço, ele demora a reagir a imprevistos. O resultado... Um detalhe, nem o Matheus, nem o Claudionor bebem álcool. O simulador mostra bem como que a dificuldade que tem uma pessoa embriagada de prestar atenção no trânsito e tudo mais. Qual foi a principal dificuldade? Fazer a rotação e prestar atenção nas sinalizações. Foi algo diferente e que é bom conhecer para também, mesmo que eu não vou passar para essa situação, eu sei como evitar. Isso acontece porque o corpo humano não metaboliza o álcool. A bebida passa a agir rapidamente no nosso sistema límbico, que comanda as emoções. É como se, de repente, a gente entrasse numa montanha-russa de sensações. O sistema nervoso central é como se ele tivesse sido atordoado, né? Como se você estivesse numa fase de sono, por exemplo, né? Ele fica atordoado, lentificado mesmo para os reflexos periféricos. Então, não tem como saber se você está em condições de dirigir. Porque você só vai saber quando você bater o carro ou quando acontecer algo mais grave, né? Genericamente, tem 3 fases. A primeira fase é a fase da excitação, da euforia, onde as pessoas ficam mais alegres, mais soltas, libertas. A segunda fase é a fase da irritabilidade, da confusão. E a terceira fase é mais a fase da sonolência, onde os reflexos, as alterações de memória, atenção, eles estão bastante diminuídos. Da excitação ao desespero, a 200 km por hora. A 210. Na reportagem de amanhã você vai conhecer histórias de vidas interrompidas, famílias que ainda choram a perda de seus parentes e o recomeço, depois de 3 meses em coma. Eu gostaria que as pessoas tivessem mais consciência, amor ao que faz e sempre tentar se colocar no lugar do próximo. É amanhã, aqui, Balanço Geral. Todo estimulante é também um depressivo. O álcool é um estimulante, mas depois de um certo tempo, ele deprime. Nas baladas, por exemplo, os guris, os homens, os rapazes, ao chegar, procuram bebida alcoólica. Por quê? Para que fiquem estimulados a ter, por uma coragem artificial, aquele ânimo, aquela possibilidade de chegar até as garotas, de dizer alguma coisa, o que eles não fazem naturalmente sem o estímulo do álcool. Levado isso para o trânsito, este estímulo inicial faz-nos mais corajosos, não. Intrépidos, não. Abusados. Perdemos a consciência da distância. Isto é uma consequência do efeito do álcool sobre as instâncias cognitivas do cérebro. Eu já não calculo mais a distância, consequentemente não calculo mais o tempo. E por isso acelero, vou ao indevido, provoco acidentes, me aproximo do acidente. Por isso que este controle da bebida alcoólica nas estradas tem que ser rigoroso. As polícias fazem o que podem, mas são tantos os casos que nos fica difícil o controle. Então seria uma responsabilidade pessoal, mas o cara se garante. O camarada que bebe, para ele mesmo ele diz, eu me garanto, eu bebi pouco, eu me conheço, eu sei quando devo parar, só que não sabe. O sujeito perde o controle, entra na estrada. E o pior, estatisticamente se sabe, estes camaradas, os que consomem o álcool ao dirigir, antes de dirigir, matam mais do que morrem. As pessoas, as vítimas inocentes, são as que pagam pelo preço, ou o preço de uma estupidez de um camarada que não se respeita e que não respeita os outros. Por isso é que precisa ter uma lei, mas uma lei seca, forte, contra quem é flagrado dirigindo sob o efeito de álcool. Agora, as mulheres que estão ao lado dos camaradas têm grande responsabilidade sobre isso. Saíram para uma festa, o marido bebeu além da conta, ou bebeu. A mulher tem obrigação
de fazê-lo voltar de táxi, de carona, como for. Não pode entrar no carro com aquele imbecil ao lado dela, porque ela pode morrer, os filhos podem morrer, o marido pode morrer. É isso. Responsabilidade de quem está ao lado de quem bebeu. Tu tá ouvindo, mulher? Pois é, eu sei, concordaste. Cumprimentos para ti que é uma cidadã. É isso. Mas tu és uma cidadã. A grande maioria, ele sabe o que faz. E tu vais acordar ao lado dele, no cemitério.